Estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial, Zé Maria, nosso gerente comercial, uma pessoa que está literalmente aqui desde o início. A empresa Confiança estamos fazendo aí 10 anos e quando a gente tinha apenas aí 6 para 7 meses de vida, Zé Maria, os nossos caminhos se cruzaram. Na época, literalmente, a gente com um escritório super simples, super pequeno. A gente vai bater um papo aqui sobre como foi as impressões dele. E Zé é um cara que vem, de fato, transformando realidades aqui com a gente, com os nossos clientes, se adaptando a tudo. O cara que está sempre crescendo, indo para cima, ajudando a todos e a tudo aqui e construindo a confiança. E aí, Zé, como é que foi quando chegou? Olá, pessoal. Satisfação, né? 10 anos aí, junto com a Confiança. E uma história muito bonita, muito sólida, com muito trabalho e respeito. E sempre buscando o melhor para a Confiança ao longo desse tempo, né? E aí, assim, antes mesmo de chegar aqui, encontrei com o Túlio e o pai dele, mas assim, não nos conhecíamos. E era lá no evento que a gente foi no Parque da Costeira, né? Um evento do Sinfac, né? Sinfac, e Túlio ali com o pai dele. Eu estava mais solto, né? Querendo conhecer as pessoas, mas olhava aquelas duas caras ali, só curtindo ali o grupo, que era de muita gente, né? Mas não imaginava que um dia ia se cruzar, né? E em pouco tempo houve a oportunidade de a gente se encontrar aí e dar uma... E pegando o gancho aqui do que você falou, que nesse evento, no dia desse evento do Parque da Costeira, foi outubro, eu acho, né, 2014. Então a gente tinha aí 3 meses, basicamente. E a Confiança não tinha ainda ninguém do time. E eu lembro que eu tive que sair no meio desse evento para ir pagar uma operação. Que era o computador, diversas vezes eu parava numa conveniência, nesse momento, no meio de uma reunião, de um treinamento. Eu lembro demais, muito vivo na minha memória, como se eu estivesse indo aqui para um café, botei o computador ali em cima, rotei a internet do celular, porque tinha uma operação para pagar no dia, era, sei lá, 4 da tarde, 3 e tanto da tarde, e não tinha ninguém, a empresa não existia, não tinha, era eu que estava dentro meu pai estava dentro do curso, e enfim, são situações aí que talvez para quem chega, para quem vê a empresa hoje, é inimaginável como assim, mas era assim. Aconteceu diversas vezes de estar num lugar, de ter que parar ali para resolver as coisas operacionais, desde cobrança, confirmação, ligar para cliente, visitar cliente, pagar a operação, analisar, enfim, memórias boas. E o interessante era assim, pronto, cheguei e aí vamos agora vestir e suar a camisa, né? E era muita correria, era muito cadastro. Naquele tempo ainda era sistema de factory. E a facilidade, muito cliente disponível, e a gente trazendo era correria e tudo era quem fazia o cadastro. E antes até de chegar nessa parte, eu lembro como foi que Zé Maria surgiu, como foi o meu contexto. Na época tinha um cliente, Zé Maria era de outra factory, ele atendia esse cliente, que é cliente nosso até hoje, e eu também atendia esse cliente. E aí eu cheguei para esse cliente e falei, rapaz, a gente tem uma perspectiva legal aí pela frente, a gente quer crescer, quer ser uma empresa grande aqui desse segmento, você não tem nenhum comercial aí para me indicar não? Perguntei para ele, Álvaro na época o nome, aí Álvaro disse, rapaz, não, tá, eu vou ver, qualquer coisa eu aviso. Aí quando foi ali início de fevereiro, fim de janeiro de 2015, né? Aí Álvaro liga, dizendo, pai Túlio, tem Zé Maria, cara com experiência grande, já trabalhou aqui no mercado inteiro, e aparentemente ele vai sair ou tá saindo de onde estava. Aí me deu o telefone dele, eu acho que era uma sexta-feira, né, Zé? Exatamente. Aí numa sexta-feira eu lembro demais, de tarde, no fim de janeiro, liguei para Zé na mesma hora, eu digo, pai, agora é a hora da gente dar um passo a mais. Aí liguei para Zé, aí Zé foi lá no escritório em Macaíba, né? Isso. E aí me lembro muito assim, você chegando, né? Conta aí sua impressão quando você chegando no escritório na Confiança. Ainda na sexta-feira, com aqueles clientes que eu tinha, sempre teve respeito ao cliente, e com o Álvaro, mais precisamente, né? E aí comunicando a ele que não estava mais naquele projeto, estaria disponível. Aí pronto, de repente ele me liga, dizendo que já tinha um negócio ali, aí já botou tudo no circuito. Isso foi numa sexta e na segunda-feira a gente já começou a se encontrar, reunião, aonde em Macaíba, eu não conhecia bem Macaíba, ali por dentro, né? E a gente chegou lá, ele e o pai dele me recepcionando aí naquele prédio, foi uma coisa bem... E o escritório, né, na época, era nos galpões, né? Então você chegava, não parecia de jeito nenhum que era ali uma empresa da área financeira, né? Aí eu lembro demais, parando o carro,
Aí vi Zé chegando num Corolla, eu digo, rapaz, esse cara aí é top, viu? Digo, eu não vou ter condição de contratar esse cara, não. Aí ele entrou meio desconfiado ali, vendo que realmente era de se desconfiar pela estrutura tão simples que tinha na época. Aí Zé entrou, ficou conversando, aí, enfim, entendendo, né? Exatamente. E aí quando ele saiu, aí a gente quis entender um pouco qual era o contexto dele, de possibilidades que tinha. E aí quando ele saiu, aí conta aí que você ficou vendo a gente, né? Foi. Aí eu saí, né? Tá, tudo bem, tudo combinado, saí, aí ficou Túlio e o pai dele num batente alto que tinha, olhando a minha saída, e eu olhando por trás assim também, e os caras me olhando, porque ali foi uma coisa assim, de imediato eu tinha umas propostas também para trabalhar, mas assim, coube naquele momento Deus me designar para confiança, e foi onde escolhi, né? Embora assim, desse jeito, a gente meio desconfiado, vale a pena, a gente arrisca ou não, mas graças a Deus valeu a pena mesmo. E quando o Zé saiu, como ele começou a falar agora, né? Era eu quem fazia tudo, literalmente. E aí nos primeiros cadastros a gente era muito pequeno. E Zé já tinha uma referência de mercado, já conhecia bem. E aí eu fiquei, o que será que ele está achando da gente, como vai ser e tal, mas o que a gente tem muito é um sonho muito grande e vamos fazer por onde ser grande, mas a gente não tinha dinheiro, não tinha capital disponível. E eu lembro muito que o primeiro cadastro que Zé mandou era uma empresa, enfim, para reservar o sigilo, vamos comentar, uma empresa conhecida, e que de cara a empresa tinha uma operação muito grande na época, para vocês terem ideia, representava algo em torno de 30% de tudo que a gente tinha, de todo o nosso ativo, toda a nossa carteira. E aí quando chegou essa operação, eu sem comentar muito assim abertamente com ele, rapaz, não tem dinheiro para pagar essa operação, como é que a gente vai fazer isso? Aí lá vai fazer cadastro e sai na correria, fala com o investidor, fala com todo mundo que conhece, puxa, capta recursos ali de literalmente de onde a gente tinha acesso, para conseguir fazer. E aí avançamos com o cadastro e deu tudo certo, e aí muitas coisas vieram. E como é que era o operacional na época, assim, que você começou a falar, como é que era na sua visão? Pô, entregou o cadastro, aí quem fazia, como era? Comenta aí. E essa questão, né, de trazer, como eu veio essa operação alta, aí eu fiquei, como você falou aí, e aí, esse dinheiro? E eu pensando, e aí, será que vai dar certo? Mas era nessa correria. Era Túlio, né? Tinha o Nauber depois. Isso. Um operador lá, mas vinha adaptado a um volume menor. E o negócio começou a demandar, era muito cadastro mesmo chegando, e você quem fazia os cadastros. Quem consultava a Serasa e na rua, e assim, e aí a gente foi se expandindo, vamos começar a viajar, né? Mas foi uma coisa a confiança ela foi tão assim, firme no que queria, que assim, me lembro que em 2016, e olha que, veja bem, a gente vinha de uma crise. Sim. Até a gente mencionava muito você, que nós estávamos na contramão do negócio. Do mercado, né? Do mercado, aquela crise que vinha de 2008 na Argentina e por aí afora. Né? Aí a gente vinha nesse patamar aí, em cima disso. Acho que foi na época do impeachment de Dilma, né? Politicamente, economicamente, o Brasil estava bem delicado, né? Tava muito delicado. E aí a gente na contramão nesse sentido que mesmo assim a gente positivo, crescendo bem. Você vê que em 2000 e era uns destaque, né? Ali era a filiação junto à Federal Invest, e a Federal Invest tinha quase 30 agências, né? Naquele período ali, crescia muito, mas a confiança foi destaque em primeiro lugar, inclusive ao ponto de em 2016 veio um rapaz aqui até entender o que estava acontecendo, que a gente estava tão num crescimento. Foi mesmo. Lembra? Portanto, crescendo muito além da média, né? Que para quem, assim, por acaso ainda não sabe, né? A gente foi da Federal Invest, que era uma espécie de franquia, de uma rede de factorings, e aí dentro da rede a gente tinha um crescimento totalmente desproporcional aos demais, e eles vieram aí entender. E aí com o tempo foi estrutura, como você falou, muita viagem, a gente saía para viajar, eu ia dirigindo, eu e Zé, ia batendo papo, ia abrindo mercado, literalmente eu e ele assim, puxando à frente. E aí com isso aí a equipe foi começando a se estruturar, né? Isso. À medida crescendo, porque a demanda de clientes, sinceramente, foi boa. E assim, era o objetivo, crescer, esse giro
ia gerar mais, assim, ia proporcionar mais volume para novos negócios. E Zé, o que é que lhe chamou mais atenção, assim, vendo o início, aquele que você falou um pouquinho, mas só para reforçar, Zé, o que lhe chamou mais atenção, assim, nesse início, do que você viu, do que é que você foi sentindo com o tempo, vá comentando aí desde o início, enfim, o que é que fez você também ficar acreditando e mandando mais cadastro, enfim, a gente... Certo. Túlio, sinceramente, eu que já vinha do banco de outras duas factories naquele momento, assim, eu vi uma dinâmica muito interessante da sua parte, entendeu? Coisas que a gente enfrentou travamentos para crescer em outras, assim, com você, apesar de estar começando e a gente não havia nem tanto conhecimento, mas a oportunidade que você deu me deu e se deu de crescer. Esse seu jeito dinâmico foi muito importante, então, assim, me deixou à vontade. E era o que eu conversava com quem me comentava, assim, ei, tá onde, como é que tá? E eu falava do diferencial que existia, mesmo ali começando, né, imagine hoje, do diferencial que existia e do que proporcionava. Legal. A gente crescer, a gente correr atrás, porque sabia que não ia ter problema. Agora, sempre tudo com maior cuidado, com maior atenção, para não dar errado. E essa coisa de ser dinâmico, de ser ágil, é um diferencial muito grande nosso e até hoje tem que ser sempre. Isso. Eu digo muito, independente da empresa ser grande ou pequena, de crescer, que a gente nunca perca a essência ali do cuidado, da agilidade, de ser atencioso com o cliente, de ser ágil, que é o que faz a diferença, e ao mesmo tempo ter muito cuidado com tudo, que é como você falou agora, foi como nasceu, quem não presenciou, está ouvindo aqui pelas palavras dele, de que é muito assim desde o início, e não pode se perder isso, que é um dos grandes diferenciais nossos, né? Já está assim, é da raiz da confiança, essa coisa de crescer. Então, realmente aquela criança que nasceu, mas nasceu assim, diferente. Né? Boa. Muito diferente mesmo, muito aquela criança imperativa, né? É o caso da confiança hoje, que nasceu, mas que não parou, certo? Claro, teve algumas turbulências, mas assim, passou todo mundo, ninguém sofreu ferimento. Aprendizado, né? Aprendizado. Muito aprendizado sempre vai tendo. E o que é que você está achando atualmente? Como é que você está vendo a empresa? O que é que você imagina? Imagina a gente aí agora daqui a 10 anos. Passamos 10, a gente chegando nos 20. Rapaz, se com 10 tá como está, imagina daqui para frente. Perspectiva muito positiva, muito otimista, muito grande, muito boa, interessante. E assim, à medida que o tempo vai proporcionando diferenças, né? Tecnologias, a tendência é que chega aqui também, porque já temos muitas, né? Hoje em dia eu falo que não temos nada assim, de menor do que um banco. Hoje a gente atua como um banco mesmo, em termos de qualidade no serviço, de atendimento, assim, é o que eu tenho dito, inclusive, os clientes me indicam muito, né? E aí, ontem mesmo, dia 1º, já houve a indicação de um cliente. E a gente preza muito por isso, de que essa referência da confiança que se espalha tanto, que cresce, que a tendência daqui a 10 anos, rapaz, coisas... Acho que o que aparecer de tecnologia, de inovações, estará aqui dentro. Boa, com certeza. E Zé é uma prova viva também de que quando Zé chegou, Zé já estava no mercado há muito tempo, como a gente disse. E aí ele trouxe a carteira de clientes dele, né? E rapidamente você formou sua carteira. Sim. E aí mesmo, Zé, com anos de experiência no mercado de crédito, conhecendo todo o mercado, é uma carteira que a gente consegue continuar crescendo, a empresa vai dando mais condições dele explorar ainda melhor os clientes, naquela máxima de que assim, não tem esse negócio de que chegou no topo. O nosso mercado de crédito, né, ele é muito dinâmico. Hoje a gente não acessa tal cliente, a empresa cresce mais da condição dele acessar. Hoje ele consegue acessar clientes que no passado não acessava. Isso. Então mesmo um cara com experiência vasta, que conhece aparentemente, né, todo o mercado, botar aqui entre aspas, porque na verdade o todo é muito mais uma sensação nossa, porque esse todo pode ser muito maior, como está sendo o caso dele. Se a gente olhar alguns anos atrás, vai ver, pô, Zé conhece o mercado, já tem os clientes todos, já conhece tudo. Mas o tanto que a gente consegue continuar crescendo a carteira dele, mais do que dobramos essa carteira algumas vezes ao longo da história, inclusive recentemente, de 2 anos para cá, é sinal de que por mais experiência que a gente tenha, sempre tem como melhorar, sempre tem como aumentar, crescer, e essa é a nossa pegada e sempre será, né? E dentre tantos clientes que nós temos prospectado, você vê que tem muitos que permanecem aqui, né? Boa. Embora concorrências,
bancos, nós temos clientes de banco. Alguém que assim, às vezes fala, não, quem está nesse outro sistema é porque tem dificuldade. Não, nós temos grandes clientes aqui. Perfeitamente. Então a gente concorre ponta a ponta com o banco. E você falou bem também da parte de retenção, né? Do encantamento do cliente, que é um dos nossos, falou, jornada encantadora. A gente é muito cuidadoso. Zé tem um cuidado e um carinho enorme com os clientes dele, para dar uma experiência boa, para o cliente gostar do serviço. Isso. Então ele faz isso muito bem feito e é um reforço muito legal de falar de que realmente a gente tem clientes literalmente que estão há diversos anos aqui. Inclusive esse cliente que foi a nossa ponte está há 10 anos aqui, é o cliente que foi a primeira operação e está até hoje. Então a gente cuida muito dessa relação para ter uma vida longa junto com os clientes, não é isso? E o nosso trabalho, o da confiança em si, é assim, de proporcionar o melhor para o cliente, de forma que os dois se agradem, fique bom para a confiança e fique bom para o cliente, né? Perfeito. Isso tem sido muito importante e diferencial. Eu estava mesmo me emocionando esses dias e o cliente falando, né? Comentando daqui, de como é aqui, diferente, que tinha saído de outros concorrentes, mas tinha se fixado aqui na confiança pela qualidade do serviço. Ótimo. Pela essa atenção. Então, sim, isso é importante, né? Perfeito. E eu penso que a cada vez mais isso será aprimorado, porque, claro, alguns detalhezinhos acontecem aqui e ali, mas é importante quando chega até nós, porque a gente já vai se deparando com aquilo e já minimizando. Perfeito. No intuito de cada vez mais atender melhor. Claro, 100% é difícil, né? Mas 99% a gente alcança. Ótimo, maravilha. Pois é, assim, foi um prazer enorme a gente bater esse papo. Eu digo muito a você, já falei várias vezes, você sabe disso. Eu quero que a gente vá muito longe juntos. Se Deus quiser. Que você só saia daqui quando realmente você não quiser mais ou não tiver mais condição de trabalhar, e que isso seja daqui a 20, 30 anos, para que a gente comemore muitos marcos como esse. É um prazer enorme estar aqui. Você sabe que você representa muito para a confiança. Obrigado. Para todo mundo, eu reforço muito. Zé, o cara nota 10, o cara que pega o cliente, que qualquer demanda que está na mão dele, eu fico com a cabeça tranquila, porque eu sei que vai ser tratada como eu trataria, ou talvez até melhor. Então, assim, muito obrigado por tudo, por esses 10 anos e que venham muito mais. E interessante, Túlio, graças a Deus, assim, essa sinergia que há entre nós, essa sintonia, assim, a gente quase que pensa igual com relação a esse segmento. É verdade. Mas se não é igual, é bem próximo. Muitas coisas assim, você concorda comigo, eu concordo com você. E quando não concorda, a gente faz um arrudeio e diz, realmente, você está certo, você está certo. Então, assim, não há aqui ninguém melhor do que ninguém. Então, Perfeito. assim, é um entendimento recíproco, né? E isso aí deixa muito tranquilo. E alguém disse, você vai trabalhar, você vai estar na confiança até se aposentar. Não, eu acho que não. Não. Mesmo depois de se aposentar, continua. Não vamos me aposentar não. É boa, é isso aí. Pois é. Valeu. Muito obrigado, viu? Sucesso. Embora, valeu, para nós.